Olá! Um jovem antropólogo faz parte de uma expedição ao Ártico. Os seus colegas de trabalho vivem zombando dele, mas isso não o impede de estudar os esquimós com muito interesse e mergulhar em sua cultura, língua e costumes. Ele nem suspeita que um achado incrível foi trazido para a estação e nem que as descobertas sobre a natureza e a psicologia humana o aguardam pela frente. Em uma caverna ártica, uma criatura é encontrada congelada no gelo. Supondo que seja um urso, os cientistas preparam a peça para o transporte. Um helicóptero carrega o achado valioso pelas amplas extensões árticas, voando sobre as montanhas e fendas do deserto nevado. Um dos cientistas, o jovem antropólogo Shepard, retorna ao laboratório para inspecionar o novo objeto de estudo. Hey Shepard, you've been out with the natives again? Hey, even the Eskimos don't dress like that anymore. Come on. A equipe da estação faz piadas sobre o cheiro e estilo de vida do cara, que mais parece com os esquimós que ele estuda do que com um cientista contemporâneo. No corredor, o Shepard encontra o Sr. Whitman, que veio de Houston especialmente para estudar o achado. Ele o compara a outra descoberta, feita por uma expedição russa, um mamute de 400 mil anos perfeitamente preservado. Suas células estão sendo usadas para tentar reviver a criatura, cruzando o DNA do mamute com o DNA de um elefante. A radiografia não mostra ao certo o que está escondido debaixo da camada de gelo. O excesso começa a ser cortado com um laser. Um outro cientista, chamado Maynard, acredita que lá dentro não há um urso, e sim um homem. O túmulo de gelo fica cada vez mais fino e revela, primeiro, a mão e depois, a cabeça totalmente preservada de um homem primitivo. O Shepard analisa as características faciais e os dentes e conclui que se trata de um antigo caçador, um Neandertal. 30 years? Give or take 20,000? O Shepard vai contra a proposta da Dra. Brady e os outros cientistas de cortar o corpo em pedaços para a análise posterior. O próximo passo deve ser um descongelamento completo. O antropólogo insiste que é preciso examinar com cuidado o local do achado, pois pode haver outras pessoas, ou até mesmo uma aldeia inteira por lá. Mas o investigador do terreno garante que já encontraram tudo o que havia por lá e que o gelo pode ter migrado milhares de quilômetros em todo esse tempo. O Neandertal, enquanto isso, já foi elevado a temperaturas acima de zero. Médicos se unem aos procedimentos e tiram o casaco de pele do selvagem e encontram nele os pertences pessoais do antigo caçador, amuletos e artefatos de penas. Um procedimento de retirada de sangue é iniciado e dá certo. Enquanto os médicos coletam uma amostra de pele, os dispositivos repentinamente mostram uma atividade incomum. Holy shit. His cells are synthesizing DNA. This is incredible. No corpo, são encontradas muitas substâncias que podem carregar um criofusível, uma espécie de anticongelante que impede a cristalização e é encontrado nas flores do tipo ranúnculo. O mamute, do qual os cientistas falaram antes, as comiam. Os cientistas registram a atividade cerebral e a Dra. Brady e uma equipe de médicos correm para fazer uma reanimação para reiniciar a respiração e o coração do paciente. He's alive. O homem pré-histórico acorda, rosna e começa a resistir aos procedimentos. Os médicos tentam conter o paciente e, ao mesmo tempo, não machucá-lo. Então, o Shepard remove sua máscara e seu traje para mostrar um rosto humano ao Neandertal. Isso o acalma e o distrai, o que permite injetar um sonífero nele. Os cientistas discutem a substância encontrada no corpo do selvagem. Esta descoberta definitivamente lhes renderá um prêmio Nobel. Com sua ajuda, será possível aumentar significativamente a expectativa de vida das pessoas e congelar os doentes terminais até que uma cura seja encontrada. Mas o Shepard discute com seus colegas sonhadores. A equipe retruca. Se os cientistas pudessem prolongar a vida do Einstein, então ele certamente teria continuado sua teoria, o que avançaria muito a ciência. O Shepard responde que existiriam outras pessoas com teorias, as quais acabaram levando a guerras ou crimes terríveis contra a humanidade. Além disso, tal procedimento estará disponível apenas para os mais ricos, o que aumentará a desigualdade e provocará conflitos. A Brady responde que esse processo já está em andamento e que o progresso não pode ser interrompido. O antropólogo fica indignado com a atitude em relação ao humano encontrado, como se ele fosse um exemplar sem identidade, uma simples fonte de biomaterial. Se ele for tratado como uma pessoa, será possível entender melhor a si mesmo. No entanto,
Se o Neandertal puder acordar, os médicos não poderão estudá-lo para encontrar uma maneira de congelar e descongelar as pessoas. What, you want to find a chemical? Find out about the man. O Shephard insiste que o Neandertal não pode ser mantido dopado o tempo todo e, portanto, é necessário criar condições próximas às do seu habitat natural para mantê-lo. O homem do passado acorda no meio de pedras e vegetação. Ele encontra frutas e tira o suco delas. Também há animais por perto. O Neandertal faz uma fogueira e faz ferramentas, e depois disso, começa a caçar e faz uma armadilha para um javali. Um dia ele encontra algo estranho no fundo do lago, uma mangueira com uma ponta dourada. O selvagem não entende o que é aquilo e puxa a mangueira, seguindo-a como um fio condutor. Ele descobre um cano e válvulas escondidas debaixo da grama, e então chega até a porta. Ele vê pessoas pela primeira vez depois de milhares de anos no gelo. Isso o atordoa, e ele sobe pelas estruturas que regulam o clima e a vida no recinto. Apesar do Shephard ser contra, o selvagem é sedado com o dardo sedativo, antes que ele possa se machucar durante o ataque de emoção. O Neandertal é levado pela equipe da Dra. Brady para que seja estudada a química do seu corpo enquanto ele está sedado. O Shephard não quer deixar o homem pré-histórico e diz que precisa de mais tempo. Mais tarde, a Brady e o Shephard conversam em um bar, onde o cara se oferece para comprar uma bebida para ela. I want to see if I can unfreeze you. Check your vital signs. Bring you back to life. Ele mostra a ela um filme sobre tribos nativas. Essas pessoas pulam sobre brasas sem queimar a pele dos pés e perfuram a pele com agulhas compridas, mas seu sangue não escorre. O cara sugere que as capacidades humanas ainda não foram totalmente descobertas e os recursos internos do nosso corpo podem ser muito maiores do que imaginamos. E se o próprio corpo do homem de gelo produzisse a substância que impediu a destruição das células e a chave do mistério estivesse nos rituais ou ações que ele foi capaz de estabelecer para alcançar esse resultado, vale a pena testar essa hipótese. Então, o Shephard vai pela primeira vez conhecer o antigo caçador, instruindo os demais a não usarem armas em hipótese alguma. O selvagem o ameaça e demonstra sua força gritando e pulando, como um macaco, mas mesmo assim, permite que o homem chegue bem perto. O Shephard levanta as mãos e olha o Neandertal intensamente nos olhos. Mas o cara sabe o que está fazendo e exige que ninguém interfira. O caçador coloca a pedra de lado e examina os dentes e as mãos do cientista. Ele se interessa por seus sapatos e sua calça. Depois, ele verifica o sexo do visitante. O Neandertal realiza um ritual de apresentação e bate no peito, gritando seu nome. O som parece com Charlie. Ele também tenta, como pode, aprender a pronunciar o nome do Shephard. O cientista aponta para um desenho de cicatrizes no peito do selvagem. É um pássaro. O Charlie também examina o peito do cientista e arranca dele o símbolo de outro deus, uma cruz. Ele tenta dizer algo, mas o Shephard ainda não consegue entender o homem pré-histórico. À noite, todos os cientistas estão na sala de descanso, mas muitos continuam discutindo o trabalho. O Shephard quer encontrar um linguista para decifrar a língua do Charlie, enquanto os médicos comentam que sua valiosa substância de congelamento é difícil de estudar, porque evapora assim que é removida do corpo. Uma professora especialista em linguística chega ao local. Ela está pronta para observar o selvagem. O Shephard continua interagindo diretamente com o Charlie. O Neandertal arranca 2 botões da camisa do seu novo amigo e demonstra hospitalidade ao oferecer ao cientista um pouco de seu jantar, um osso. He's as basic and direct as you, Maynard. Only he seems to have quite a vocabulary. À noite, em volta da fogueira, o Shephard, entediado, começa a cantarolar uma música. O Charlie gosta muito e pede que ele não pare. Eles terminam o dia cantando e rindo juntos, mas o Charlie continua sendo examinado pelos médicos. Ele vai novamente para a mesa de operação e, enquanto o Shephard reclama por perto, o Neandertal é perfurado e, em seguida, sua temperatura corporal é reduzida para que ele produza o criofusível em seu sangue novamente. Só que desta vez não dá certo. O selvagem reclama de dor no peito após os procedimentos e suspeita que o Shephard o machucou. De repente, ele corre até o cara e coloca uma lança nas mãos do amigo. No! Parece que o Charlie está muito infeliz em cativeiro e não vê sentido em viver. O antropólogo procura a Dra. Brady e diz que a interferência dos médicos atrapalha muito sua pesquisa. Ele a convence a entrar na jaula com ele para mudar o estado emocional do Charlie.
A mulher teme pelo seu bem-estar, com razão, mas eles conseguem se entender, apesar das divergências e das diferenças em seus métodos. O Charlie está desenhando um pássaro no chão, com areia, quando a Dra. Brady entra no recinto, com a proteção do Shepherd. Ela reclama do cheiro na mesma hora. Ocorre o primeiro contato, e o Charlie oferece à garota seu almoço. What was it? It was a beetle. What did it taste like? A beetle. I think I'm gonna throw up. O selvagem fareja e toca a mulher, mas quando se trata de um exame mais detalhado, o Shepherd diz que ela é sua propriedade e que o Charlie não pode tê-la. Os homens competem com gritos altos e olhares ameaçadores. Depois disso, o selvagem traz o que tem de mais valioso, o bocal dourado da mangueira que encontrou. Ele quer trocá-lo pela mulher, mas o antropólogo diz não para o frustrado Neandertal mais uma vez. O Charlie se acalma e aceita a presença da nova visitante. Ele desenha no chão uma mulher e 2 crianças, como se falasse de sua família, e mostra como as crianças corriam e brincavam. Ele pergunta aos cientistas onde eles podem estar. De repente, o diálogo é interrompido por um helicóptero sobrevoando a jaula. O selvagem o ouve e o vê através do vidro. O fenômeno inexplicável o assusta e o perturba. O Charlie corre atrás do enorme pássaro de ferro, gritando a mesma palavra: pássaro. Ele não está interessado em mais nada, e os cientistas são obrigados a saírem da jaula. O Shepherd pede ajuda aos esquimós locais, os quais ele encontra durante cantos e danças rituais. Ele tenta aprender com eles sobre as palavras que o Charlie usa e seu comportamento no incidente com o helicóptero. O que acontece é que os esquimós têm uma lenda sobre um pássaro. Ele é o mensageiro dos deuses, que o levará ao céu, mas se você cometeu um erro na vida, será julgado pelos pecados. O Charlie, ao vê-lo, mergulhou em um transe e tentou se oferecer à divindade em troca do retorno dos animais e de sua família. Agora, o helicóptero é seu deus. O Charlie realiza vários rituais, sem descanso, durante 24 horas para atrair o pássaro. Ele não se comunica. Em vez disso, observa atentamente enquanto o Shepherd abre a porta para sair do recinto. Ele tenta repetir as ações com os botões e consegue. Enquanto os cientistas estão longe, o Neandertal, com uma lança de madeira nas mãos, entra na sala de observação, se esconde das pessoas e corre pelos corredores. Ele se assusta com um espelho pendurado na parede e o quebra. Um caco fere sua mão. Ele então encontra animais enjaulados, portas de vidro deslizantes, uma impressora e um elevador. Ele acaba em um laboratório, onde quebra frascos com ácido. O Maynard e um ajudante entram na mesma sala, mas não veem o selvagem. Ao sair, eles apagam as luzes. O Charlie fica no escuro e vê uma luz saindo de uma janela do telhado. Ele tenta quebrar a janela para sair, e o barulho faz o Maynard voltar. O selvagem segue em frente, desarmado, quando um alarme assustador é ativado. Ele corre pelos túneis de comunicação e vai parar na rua, onde encontra o cobiçado helicóptero, que se prepara para pousar. O selvagem tenta agarrá-lo, mas é atingido na cabeça pelo trem de pouso e cai. Ele é levado às pressas para dentro. Os ossos e órgãos de Charlie, felizmente, não foram danificados, o que não pode ser dito sobre o Maynard, que foi ferido. A chefe do Shepherd se recusa a considerar o incidente como um acidente. Então, o Sr. Whitman se prepara para um experimento perigoso. O futuro do Charlie já está resolvido de qualquer maneira, porque ele nunca será capaz de viver entre as pessoas. O Shepherd tenta proteger sua ideia, mas sua voz não é mais ouvida. O Neandertal está sendo preparado para ser levado da estação para um estudo mais aprofundado, mas o antropólogo pede a Brady para ajudá-lo a terminar o que começou e dar ao Charlie a oportunidade de chegar até o seu deus helicóptero. Ele não pode viver em cativeiro. O Shepherd leva consigo agasalhos e pede aos colegas que abram as portas da jaula para levar o Neandertal para a rua. Juntos, eles caminham pelas extensões do Ártico. O Charlie parece feliz pela primeira vez em muito tempo. Atrás dos fugitivos, são mandados todos os veículos da estação, motos de neve e um helicóptero. Eles rapidamente encontram as pegadas dos homens. Enquanto isso, a dupla segue seu caminho. O Charlie conduz o antropólogo adiante, apesar do movimento dos icebergs e da queda de blocos de gelo. A quebra do gelo separa os homens um do outro, mas o Charlie não se vira e continua caminhando. O helicóptero o encontra primeiro. O selvagem estende os braços para a divindade, em completo frenesi,
agarra o trem de pouso da aeronave e voa alto pelo ar gelado do Ártico. O homem que foi revivido de seu túmulo de gelo e perdeu tudo, encontra seu fim no céu com um lindo pássaro divino. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual dos cientistas estava realmente certo? Se, no futuro, a tecnologia de congelamento realmente surgir, você concordaria em acordar no mundo em algumas dezenas de milhares de anos? Bem, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que histórias legais como essa sejam publicadas o mais rápido possível.